Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai eterno, Pai santo, aqui eu estou agradecida pelo fôlego de vida, agradecida pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, agradecida, ó Deus, por Jesus Cristo ter dado a vida por todos nós, pois ele se revela sendo o bom pastor e ele cumpriu com essa promessa já, pois ele já deu a vida por todas as, não somente pelas ovelhas, mas por toda a humanidade. Mas os únicos que se salvarão são as ovelhas que dão ouvido à sua voz, que seguem somente os ensinamentos dele, que rejeita a voz do estranho, que rejeita todo falso ensino, que rejeita tudo aquilo que é mal. São esses que se salvarão. Pois escrito está na tua palavra também, que no grande dia, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, ele declara que do lado ficarão as ovelhas, do lado direito, da direita ficará as ovelhas e à esquerda ficará os bodes. Os bodes representam aqueles, meu Deus, que de maneira nenhuma quer ter um momento com o Senhor, que querem, meu Deus, ter comunhão com o Senhor, que rejeitam os teus ensinamentos. Pois o maior erro do ser humano, meu Deus, é rejeitar a tua palavra. Pois, meu Deus, jamais serão, meu Deus, ovelhas, porque não vão dar ouvido à tua voz, não vão aprender se não tiverem um momento com o Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse que do lado da direita, ele vai colocar aqueles que vão ser salvos. Meu Deus, nos ajuda a ser, meu Deus, ovelha, para que naquele dia, meu Deus, estejamos no lado certo. Oh, meu Pai, porque a ovelha do Senhor, ela identifica o que vem do Senhor e o que não vem. Ela não compactua, meu Deus, jamais, ó Pai, com ideologias erradas. Oh, Santo de Israel, abre o entendimento, meu Deus, daqueles que ainda não são ovelha, a se tornarem ovelha, porque a ovelha do Senhor, Jesus Cristo mesmo que diz que elas ouvem a sua voz e que de maneira nenhuma, meu Deus, se perderá, porque este bom pastor cuida, guia mansamente, cuida com amor, cuida com zelo. E aqui eu estou, Pai, pedindo, nos ajuda a ser ovelha, que venhamos, meu Deus, realizar somente os ensinamentos de Cristo, somente, meu Deus amado, aquilo que Ele nos ensinou, nos instruiu, meu Senhor da glória. Aqui eu peço, ó Pai, neste momento, por vidas que se encontram, meu Deus, aflitas, sofrendo, vidas que se encontram, meu Deus, distanciadas, que até um dia já foi ovelha, mas se perdeu pelo caminho, que Jesus Cristo olhe para cada uma delas e traz de volta. Ele vai trazer, se elas assim derem, ou se verdadeiramente é ovelha, vai dar ouvido à voz desse pastor e voltarão pela palavra do Senhor. Meu Senhor da glória. Pai justo, Pai amado, agora eu vou falar da tua palavra. Fala conosco conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Chegamos mais uma semana que se inicia, hoje é o segundo dia da semana, 17 de agosto de 2026. Vamos iniciar mais uma semana com uma mensagem que vai nos trazer profundas reflexões. Aqui eu quero agradecer a Deus por Ele me trazer aqui. Quero neste momento também desejar a todos que já estão me ouvindo um dia abençoado debaixo da graça de Deus e da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem vai nos trazer profundas reflexões. Se verdadeiramente já somos ovelhas, se verdadeiramente já estamos ouvindo de fato a voz do Senhor Jesus, porque Jesus que disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz e que não segue a estranho, mas que segue somente aos ensinamentos, que segue somente a ele. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, com toda a palavra do Senhor para identificarmos, é uma reflexão, é um autoexame, que é algo em particular, é cada um que vai examinar e dizer verdadeiramente, será que eu sou ovelha? Verdadeiramente, será que eu já estou dando ouvido aos ensinamentos de Jesus Cristo, desse bom pastor? Por isso ele me deu esse título, Jesus, o título da mensagem, Jesus é o bom pastor. Se ele é tão bom, porque muitos não querem a ele? Se ele é tão bom, e ele é, porque ele é bom em todo o tempo. Por mais que as coisas muitas das vezes não estão como nós queremos que estivesse, mas ele continua sendo bom. Mesmo nos dias maus, ele continua sendo bom. E que ele nos ajude a ter esse entendimento, que independentemente do que acontecer, ele continuará sendo bom pastor, que já cumpriu com esta promessa pela qual ele diz na palavra dele, em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi o que Jesus Cristo já fez. Então ele cumpriu com essa promessa. E ele cumprirá com toda a promessa que ele já fez. O amor de Jesus Cristo, irmãos, é um amor sacrificial que deu espontaneamente, livremente a sua vida por toda a humanidade. Mas por quê? Somente as ovelhas se salvarão. Porque as ovelhas ouvem a sua voz, seguem os seus ensinamentos, se alimentam desta palavra e não há quem possa tirar, arrancar das mãos desse bom pastor. Por quê? Porque é ovelha. Já, infelizmente, irmãos, o mercenário não. O mercenário, que é aquele que está interessado apenas em algo em troca. E aí, quando ele vê o perigo acontecer, ele foge, mas Jesus não. Cumpriu com esta palavra. Ele jamais deixa suas ovelhas só. Então, esse bom pastor, irmãos, lembra que ele requer também de nós santidade, pureza e renúncia. Talvez seja aí o choque e muitos não querer esse bom pastor. Com certeza é. Porque esse bom pastor não é porque ele é bom, que ele aceita a cada um de nós como nós somos, irmãos. Então nós precisamos de atentar para essas verdades. Este bom pastor, ele mesmo que diz, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. Então esse bom pastor, irmãos, que está pronto a nos auxiliar em todo o tempo, ele estará conosco a nos instruir, a nos ensinar para que nós não venhamos nos perder jamais. Mas se nós venhamos, irmãos, dizer não e não seguir jamais o estranho. Que é o estranho? Aquele que foge das verdades da Bíblia. Irmãos, em todos os meios, nós sabemos muito bem que existe o bom e o mal. Existe o bom pastor, logicamente, que foi constituído por um bom pastor, que é Jesus Cristo. Que ele é o bom pastor, logicamente. O pastor daqui da terra, logicamente, você vai ver ele errar, ele falhar, porque ele é humano, como todo ser humano erra. Então, olha simplesmente para o bom pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré, que jamais você vai ver falha nele. Então, existe o bom, existe também o mal. Então, nós não podemos ficar, não vou servir ao Senhor. Se é ovelha, irmãos, ela não vai pensar assim, não vou porque tem lá que vai fazer isso e faz isso e tantas coisas, irmãos, que as pessoas dizem que não servem a Deus por isso ou por aquilo. Mas olha para o bom pastor que te ensina
a seguir a Ele? Antes de entrarmos no texto, irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías, capítulo 40, versículo 11. Olha que tremendo isso aqui, irmãos, foi o que Jesus fez. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu colo, as que amamentam, e guiará suavemente. Irmãos, ele vai cuidar de todos. Seja novo convertido, seja já que já tem muito tempo que já serve ao Senhor, todas é Ele que cuida, que guarda e que guia. Suavemente Ele recolherá entre os seus braços. Olha que lindo, irmãos, o cuidado de Deus para toda a humanidade, irmãos. Então nós precisamos ser ovelha para dar atenção e ouvir aos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando ele declara aqui em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele já deu a sua vida, cumpriu com isso aqui já, irmãos. Porque toda a palavra, próprio Deus diz, ele vela para cumprir, cumpriu com excelência. Esse bom pastor, irmãos, que nos ensina a dar ouvido unicamente à sua voz. E aquelas que são ovelhas do Senhor, irmãos, jamais vão dar ouvido à voz do estranho. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome. E as suas ovelhas as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas e as outras o seguem, porque conhecem a sua voz. Observa? Então, as ovelhas do Senhor, irmãos, jamais seguirão ao estranho. Jamais seguirão a voz que elas identificam na hora, que não é do seu pastor. Olha a importância, irmãos, de dar ouvido a este pastor. Não há quem possa nos enganar. Mas para isso precisamos da palavra. Mas para isso precisamos ter momento com o Senhor, ter prazer de estar na presença dele, ouvindo a sua voz. Porque como que nós vamos identificar entre o estranho e o bom pastor se nós não paramos para ouvir a palavra? Então precisamos desta palavra, de sermos alimentados com este ensinamento que Jesus Cristo passou para a sua igreja, para que nós não venhamos jamais, irmão, seguir estranho. Olha o que Jesus vai falar agora ainda em João capítulo 10, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Assim deve ser eu e você. Não seguir a voz do estranho. Repito, irmãos, existe o bom pastor, como existe também o bom médico, alguém que tem uma profissão, que trabalha, ou seja numa mecânica, seja em qual área for, existe o bom e existe também o mal. Então nós não podemos generalizar. Mas Jesus aqui está ensinando, irmãos, porque sabia muito bem que naquela época, direcionada, sabe, sem Jesus esconder de ninguém esta verdade, que eram homens ali corrompidos, que não tinham amor pelas vidas, que nós vemos muitas das vezes, quando Jesus fazia um milagre, tantos fariseus, eles se levantavam como aqueles homens, irmãos, que se intitulavam mestres da lei. Eram homens pervertidos,
permitido, como hoje também tem, mas cabe a mim e a você termos a palavra, para que ninguém venha nos enganarmos, igreja. Porque se nós tivermos a palavra, quando alguém estiver distorcendo a palavra, nós vamos identificar na hora, é estranho. As ovelhas fazem o que? É aqui que Jesus diz? Quando ela vê que é um estranho, elas fogem, irmãos, fogem. Porque elas sabem muito bem que ali não é o seu pastor, então elas não seguem, é estranho. Assim deve ser a igreja do Senhor, se verdadeiramente já teve um encontro genuíno com Jesus Cristo e se tornou ovelha de Cristo, jamais vai seguir ensinamento errado. Ah, é porque todos fazem, eu tenho que fazer. Ah, porque essa época é assim, eu tenho que fazer também. Não, irmãos, a ovelha do Senhor é diferente. Ovelha do Senhor age diferente para a glória de Deus. Não faz conforme todos estão fazendo. Não faz. Ovelhas do Senhor, Jesus Cristo, age segundo aquilo que elas ouvem. Ouve o seu pastor e elas seguem. Mas quando é o estranho, o que é que elas fazem? Mas, olha no 5, eu vou repetir, isso aqui é tremendo, irmãos. Para a igreja do Senhor, todos nós já somos ovelha do Senhor, precisamos entender isso aqui. João capítulo 10, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Elas não seguem o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, isso aqui é tremendo, é glorioso de se ver. Quem é ovelha não é enganada. Ovelha do Senhor jamais se enganarão com falso discurso ou com palavras que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, porque elas dão ouvido simplesmente à voz do bom pastor. Se Deus me permitir, amanhã darei continuidade nessa mensagem, que todos com Deus, glorificando e exaltando a Ele, pois somente Ele merece.